da monografia da minha especialização em enfermagem na urgência e na emergência, que foi feita lá no NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo. É um tema relacionado à lesão renal aguda. O título desse trabalho foi o seguinte: investigação da incidência da lesão renal aguda em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea e suas complicações. É um tema grande, porém é fácil de entender. Ele faz uma investigação do quanto a incidência da lesão renal aguda aconteceu em pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Então o paciente foi ali fazer cirurgia cardíaca. E para fazer cirurgia cardíaca foi utilizado a circulação extracorpórea, que é aquela em que uma máquina trabalha no lugar do coração, fazendo a circulação e a oxigenação e a filtração desse sangue, enquanto o médico opera o seu coração. Só que durante esse período de circulação extracorpórea, os rins, assim como outros órgãos, eles sofrem ali uma privação do fluxo sanguíneo, e isso ocasiona uma lesão renal aguda, que nós vamos ver mais adiante, que o termo insuficiência renal aguda, para fins de unidade de terapia intensiva, ela é mais utilizada como lesão renal aguda, porque ocorre uma lesão do rim, porém o rim não fica insuficiente para realizar seu trabalho. Então, a lesão renal aguda em cirurgia de revascularização miocárdica, ela é uma complicação frequente, então já vem sendo estudada e também está relacionado à mortalidade. E para identificar a ocorrência dessa lesão renal aguda, foi utilizado uma escala, que é a escala AKIN, Acute Kidney Injury Network, que utiliza lá o nível de creatinina e da filtração glomerular. O objetivo dessa monografia foi identificar na literatura a incidência da lesão renal aguda em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, bem como as complicações e mortalidades que esses pacientes estão expostos. Foi feita uma pesquisa bibliográfica, exploratória, descritiva, foi feita uma revisão de literatura, utilizado PubMed, Cielo, e os termos utilizados foram lesão renal aguda, pós-operatório, cirurgia cardíaca, circulação extracorpórea e complicações. Alguns fatores estão ligados à circulação extracorpórea. Primeiro, anticoagulação, porque como o fluxo sanguíneo ele tende a ser reduzido, ele não vai ser normal como o coração faz, ele vai ser feito por uma bomba, o sangue tende a coagular. Essa coagulação vai gerar trombos e êmbolos, e também vai desencadear um processo inflamatório e uma resposta inflamatória do corpo, por causa dessa coagulação. O método de bombeamento do sangue sem destruição das hemácias vermelhas do sangue, porque uma coisa são os vasos sanguíneos naturais, ali o endotélio, que já tem ali uma proteção, já tem uma camada apropriada para que as hemácias toquem nele sem ser destruída, aquele X-stress. Outra coisa é algo produzido artificialmente. Esses vasos artificiais promovem a destruição de hemácias. E a destruição de hemácias vai causar também aí uma resposta inflamatória do corpo, além da liberação da bilirrubina,
né, que é o conteúdo ali de dentro da hemácia, né. O método de oxigenar o sangue e dissipar o dióxido de carbono durante o tempo que o coração e os pulmões repousassem. Então, para que fosse possível realizar a circulação extracorpórea, esses são 3 fatores que seriam imprescindíveis para a realização da circulação extracorpórea. Então, nós estamos falando aqui de algo muito antigo, né, dos primórdios lá da medicina, que não havia ainda esse método e precisava ser utilizado esse método para que fosse possível realizar a circulação, a cirurgia cardíaca. E, como nós dissemos, a gente está acostumado a dizer insuficiência renal aguda. Só que esse termo, ele está deixando de ser utilizado, né? Ele ainda está sendo muito utilizado porque não está habituado e nem se faz o critério necessário para se definir como que esse rim se tornou insuficiente. Então, o termo ideal é a lesão renal aguda, né? Segundo a Acute Dialysis Quality Initiative, que é um grupo de pesquisadores, de médicos intensivistas, né? Eles estudam essas doenças agudas e as doenças do rins também. A insuficiência renal aguda foi substituída por lesão renal aguda, segundo os critérios Risk, Injury, Failure, Loss and End-stage Kidney Disease, critério RIFLE. Então, os critérios que se utiliza para definir a lesão renal aguda é os critérios RIFLE e EKIN, né, ou AKIN. E são utilizados alguns biomarcadores moleculares que são apresentados na corrente sanguínea quando esse rim está sofrendo a lesão, que é o KIN-1, né, Kidney Injury Molecule 1, e NGAL, né, que são moléculas ali que são liberadas quando o rim está sofrendo ali uma lesão renal aguda. São excelentes biomarcadores moleculares de lesão renal. Outros são a ureia e a creatinina, que são biomarcadores endógenos, né, do próprio corpo, né. Outros também se utiliza a cistatina C, que ela é injetada na corrente sanguínea, depois ela é avaliada lá na urina, a quantidade que foi excretada, e aí tem-se uma ideia do quanto foi filtrado desse sangue. E também o quanto que ela foi filtrada também vai dizer o quanto que esse rim foi lesionado. Então, o critério aqui ele foi ampliado pelo critério RIFLE, né? Fez uma união, já que eles utilizam praticamente os mesmos critérios, que é o aumento da creatinina sérica, o ritmo de filtração glomerular e a quantidade de urina, né? Então houve ali uma união e se aprimorou esses critérios, né? Como está mostrando aqui na tabela. Eu não vou parar para decifrar essa tabela, decifrar no caso comentar toda ela por causa do tempo, mas é para se estudar, cada um tem que estudar essa partezinha, né? Só dizer que os critérios, os estágios vai de Risk, Injury, Failure, depois de End-stage Disease, ou seja, estágio final da doença renal, e isso é avaliado pelo aumento da creatinina sérica, também o ritmo de filtração glomerular e pela quantidade de urina em 24 horas. E aí, dependendo da quantidade de cada um desses critérios, vai passando de um estágio para o outro, até se definir aí em que estágio está essa lesão. Se está inicial, se está ali mais ou menos no meio, ou se está no estágio final. Lesão renal aguda e cirurgia cardíaca. Então, alguns fatores estão relacionados, como fatores genéticos, que são pessoas com
predisposição a doenças renais, predisposição a doenças cardíacas, doenças hepáticas, né, problemas de circulação, que vão influenciar diretamente sobre o rim. Se a pessoa já tem uma doença renal oculta, se essa pessoa, que geralmente a pessoa que vai ser submetida à cirurgia cardíaca, na maioria delas são pessoas, digamos, acima de 60 anos, ou seja, idosas, e que já possuem aí umas comorbidades como a aterosclerose, a hipertensão, diabetes mellitus. Durante a cirurgia, o perigo que o rim sofre é a hipoperfusão, é a pouca perfusão sanguínea, e o ateroembolismo, que é causado lá pela coagulação do sangue, como nós vimos, que para se ter sucesso na cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, precisava se resolver o problema da coagulação do sangue, né? E ainda esses fatores podem ser agravados no pós-operatório, como a diminuição do débito cardíaco e da hipotensão arterial devido aí ao uso das drogas utilizadas na sedação e da quantidade de sangue que foi perdido durante a cirurgia. Fatores ligados à circulação extracorpórea. A hipotermia, né? Dentro do corpo o sangue é aquecido, então fora do corpo ele precisa ter ali também um certo aquecimento, só que não muito, por causa da desnaturação de proteínas, né? Não pode ter muito, e o sangue quanto mais quente ele também ele facilita a anticoagulação, né? ou hemorragias. O pH intraoperatório, esse pH vai estar influenciando aí na troca gasosa, né, de oxigênio por gás carbônico, já que é liberado aí o íon bicarbonato quando há o acúmulo de gás carbônico na circulação sanguínea. Circuitos e membranas estão todos bons, a hipotensão, o tipo de fluxo arterial, a hemodiluição e o tempo de SEC superior a 90 minutos. Tudo isso vai prejudicar o sistema renal, né? São fatores que estão intimamente ligados à lesão renal. E é percebido que durante a circulação extracorpórea há um acúmulo de substâncias reativas ao ácido tilbarbitúricos. Acima de, a partir de 10 minutos começa a apresentar biomarcadores moleculares como TBARS, né, que é um marcador que mostra a destruição dos lipídios da membrana das células. E pior, a proteína ser reativa a partir de 30 minutos. Isso pode levar a síndrome da inflamação, da resposta sistêmica e o estresse oxidativo. Então a gente tem um estresse oxidativo ocorrendo ali muito fortemente durante a circulação extracorpórea. Isso tem mortalidade? Então, após a cirurgia, há um aumento de 90% nos primeiros 30 dias, foi observada quando a creatinina sérica apresentou um critério de 0,1 a 0,3. Então, existe a mortalidade na cirurgia cardíaca se o número de creatinina aumenta. Então, o critério de Akin-Riffel é um dos critérios utilizados como preditor de morte. Existem as escalas, como a SOFA, não lembro o nome da outra. Existem umas escalas que elas são utilizadas para predefinir a morte da pessoa, baseadas em biomarcadores, né, baseadas em sinais e sintomas, nos sinais vitais da pessoa, quando ela está ali internada. Depender do nível desses marcadores, do nível desses fatores, a pessoa se aproxima aí da morte. Em pacientes indicados para diálise, é uniformemente elevada na maioria dos estudos, em média 60% a 70%. Então, se depois que a pessoa faz a cirurgia cardíaca, ela apresenta uma lesão renal aguda muito grande, em que ela precisa fazer a hemodiálise,
Então, a possibilidade de morte é de 60% a 70%. Como resultados, nós tivemos dos 46.555 pacientes submetidos à circulação extracorpórea, 792 ou 37% apresentaram lesão renal aguda, né? Então, essa tabela ela mostra a incidência de lesão renal aguda em pacientes submetidos à cirurgia extracorpórea, à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. Então, nós tivemos aí uma incidência muito alta da lesão renal aguda após a cirurgia. Essa tabela mostra as comorbidades. Então, quem eram esses pacientes que iam para a cirurgia? Qual a faixa etária, qual as comorbidades? Então, a partir dos artigos analisados, nós identificamos que o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, bem como a idade avançada, eram as principais comorbidades desses pacientes que apresentaram a lesão renal aguda após a cirurgia cardíaca. A tabela 3 mostra complicações dos pacientes com lesão renal aguda após a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. As complicações estiveram presentes em todos os artigos. Quais complicações nós identificamos? Insuficiência renal moderada, baixo débito cardíaco, mediastinite, a inflamação do mediastino, né? Coma, reoperação por sangramento e a própria lesão renal aguda. Nós identificamos também a necessidade de transfusão sanguínea. Nós notamos acidente vascular cerebral, intubação prolongada, insuficiência renal aguda, necessidade de balão intraórtico, permanência na UTI maior que 3 dias, bradicardia, hipotensão, arritmia, uso de inotrópico, disfunção renal com necessidade de diálise. Então, o paciente idoso com comorbidades que vai para a cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, ele tem muitas complicações. Por isso que existe a necessidade de se trabalhar muito na prevenção das doenças, né, para que tenha um envelhecimento com saúde. A tabela 4, ela mostra a mortalidade, né, dos pacientes com lesão renal aguda após cirurgia. A mortalidade se apresentou em uma incidência muito significativa, né? Então, nós tivemos aí muita mortalidade, uma mortalidade alta. Conclusão: o uso da circulação extracorpórea é fundamental para o sucesso cirúrgico. Entretanto, já foi amplamente descrito também como um fator contribuinte no desenvolvimento da lesão renal aguda, no pós-operatório imediato de revascularização miocárdica. Sendo assim, existe a necessidade de pesquisas que visem minimizar estes danos para fornecer uma maior qualidade de vida a estes pacientes. Nesse sentido, o enfermeiro que atua na UTI exerce um papel importante na observação, na descrição detalhada desses sintomas. Com esta conduta, se torna possível a detecção precoce de sinais que evidenciem essas complicações. Aqui tem as referências bibliográficas. Então, pessoal, como eu sou enfermeiro e no momento que eu estava fazendo essa especialização, o papel do enfermeiro ali na investigação da incidência da lesão renal aguda é já observar as comorbidades, os fatores predisponentes para complicações durante a cirurgia e após a cirurgia, e já ir pensando em como abordar esse paciente após a cirurgia, que medidas seriam ali tomadas para que ele viesse a ter uma qualidade de vida maior, né? Espero aí ter contribuído um pouco, e se não fosse o tempo, explicaria mais coisas para vocês. E vamos ver o que acontece no próximo vídeo aí, sobre lesão renal aguda. Espero apresentar a minha dissertação de mestrado.